Olá, bem-vindos à RTA Podcast, um espaço para discutir ciência, tecnologia e inovação da agroindústria brasileira. Esta é uma iniciativa da Revista Técnica da Agroindústria, juntamente com o Programa de Pós-Graduação de Tecnologia em Alimentos da UTFPR, Programa de Pós-Graduação de Ciência e Tecnologia de Alimentos do Instituto Federal do Rio de Janeiro e da Sociedade Brasileira de Ciência e Tecnologia de Alimentos, a nossa SBCTA. Também é uma produção do Espaço Conagrão e do Pod Studio. Hoje temos um tema fascinante para conversar: insetos na alimentação humana. Falaremos um pouco sobre o potencial, sobre as vantagens econômicas, falaremos sobre os desafios culturais e tecnológicos. E para isso trouxemos um especialista, o professor Antônio Rocha Viscosin Júnior, professor e pesquisador do Instituto Federal de Rondônia. Ele trabalha com análise sensorial, microbiologia e alimentos não convencionais, especificamente insetos e recursos da região amazônica. O professor tem trajetória internacional e passou por inúmeras universidades renomadas do Brasil. Boa noite, professor. Seja bem-vindo à nossa conversa. Boa noite, Luciano. Fico muito feliz pelo convite e estou super interessado para debater esse assunto que gera tanta discussão, tanta polêmica, né? Que atualmente na nossa área de alimentos está super em alta, está super sendo discutido, e eu acho que aqui esse momento nosso discutindo sobre esse assunto vai ser bem interessante para sanar algumas dúvidas, algumas questões. A entomofagia, como é conhecido, o consumo de insetos, é comum em muitas culturas orientais, mas ainda ela é muito incipiente no Brasil. E por que isso acontece? Porque, apesar disso, os insetos são vistos como o futuro de uma alimentação sustentável. Vamos explorar isso. Professor, antes de nós iniciarmos a nossa conversa falando em 3 blocos, né? Nós falaremos em 3 blocos: potencial nutricional e segurança, bloco 2, sustentabilidade e vantagens econômicas, e o bloco 3, desafios culturais e tecnológicos. Fica uma pergunta, né? Sua carreira passou por inúmeras instituições do Brasil, no exterior, né? Tendo muitas experiências. Como é que surgiu esse interesse tão específico por esse assunto, né? Insetos para alimentação humana. Houve algum momento, alguma experiência que você teve que foi decisivo na escolha para trabalhar com essa temática? Então, professor Luciano, eu sou da região amazônica, né? Nasci e cresci aqui na região e fui para o Sudeste para poder estudar nessas grandes universidades. E durante a minha vida aqui na região amazônica, eu descobri, né? Eu sabia que os indígenas aqui da região eles consumiam insetos. Então, fazia parte da cultura dos povos originários aqui da região. E isso sempre despertou minha curiosidade, né? Então, inclusive, teve um momento em que eu visitei uma tribo indígena, né? Isso durante a adolescência, e nessa visita eles me entregaram o gongo, que é a larva de um besouro que cresce dentro de coco, né? Do coco babaçu. Eu achei aquilo saborosíssimo, maravilhoso. Então, me despertou a curiosidade já na adolescência. E aí eu fui para graduação na USP, né? E lá durante a graduação, infelizmente, eu não tive oportunidade de desenvolver algo nesse sentido, né? Nem o professor abraçou minha ideia maluca. Lembrando que graduação para mim, Luciano, seria entre 2006 e 2010, então há muito tempo atrás. Mas nessa época eu já tinha visto alguns artigos interessantes sobre a capacidade de conversão do alimento, né, para o inseto em relação à proteína, ao crescimento da massa do inseto. E eram uns valores muito interessantes, assim, era muito promissor. Então, durante a graduação não foi possível, mestrado 2 anos para desenvolver algo que seria inovador, assim, né, no Brasil também não foi possível, então consegui no doutorado.
Então, o doutorado, tive um apoio muito bom dos pesquisadores, dos professores, né, que me receberam com essa ideia. Inclusive, eu desenvolvi meu doutorado na Unicamp, porém, antes de ir para a Unicamp, eu fui para a USP, o IPEM, conversar sobre desenvolver esse projeto de pesquisa, né, insetos comestíveis, com o professor Jorge Sarkis, do IPEM. E nessa nossa conversa, ele ficou tão interessado, gostou tanto. Infelizmente, eu não consegui fazer o doutorado na USP, eu fui fazer na Unicamp, né? Mas o Jorge gostou tanto que ele, inclusive, abriu uma empresa junto com a esposa dele que produz insetos comestíveis. Então, da nossa conversa, ele desenvolve pesquisa na área, é um grande nome dentro da área de insetos comestíveis do Brasil. Então, eu tenho orgulho de falar que fui uma sementinha na Metamorfoses, que é uma empresa do professor Jorge, né? Mas, né, em seguida fui para a Unicamp e aí eu consegui desenvolver meu projeto de doutorado. Mas veio dessa experiência na adolescência aqui de onde eu sou. A sementinha, a ideia. Que bacana, hein? E é interessante porque você construiu história, não houve um momento que surgiu, caiu do céu, né? Isso é uma construção até na tua formação, né? Bom, e já puxando para esse lado da parte nutricional, você apontou muito bem, né? Provavelmente você já trabalhou muito forte, então, na questão, você estudava já esse potencial que os insetos tinham de transformação, e você tem uma ideia, né, quais são os principais benefícios, né? Como é que nós podemos comparar a produção de proteínas de um inseto em relação a uma carne ou uma fonte bovina, por exemplo, uma fonte de frango, outro animal que seja. Sim, sim. A gente tem alguns caminhos aqui para comparação. Eu acho que o primeiro seria, como você trouxe, né, do ponto de vista nutricional. Então, é até complicado, né? Vou dar um passo anterior. Quando a gente fala em insetos comestíveis, Luciano, a gente está falando de milhares e milhares de espécies, né? E aí a gente traz a comparação para poucas espécies que a gente consome. Então, quando a gente fala inseto comestível e a questão nutricional deles, a gente tem uma variedade enorme de perfil nutricional, vamos colocar assim. Então, temos insetos tem um conteúdo proteico maior, enquanto outros têm um conteúdo lipídico maior, outros têm mais fibra insolúvel, então a composição varia muito, porque nós temos desde formiga, a um besouro, a uma abelha, a larvas, lagartas, então são seres muito distintos com composição muito distinta, né? Então, fazendo essa ressalva, eu vou avançar agora um pouquinho na parte nutricional, que, de uma maneira geral, eles são muito ricos em proteína. Quando a gente analisa os insetos que mais são produzidos para fim de alimentação humana ou animal, que temos o grilo, a larva do tenébrio, e também a larva da mosca soldado negra, né, Black Soldier Fly, a porcentagem de proteína, né, em base seca é por volta de 50%, 60% até. É uma porcentagem muito alta, né? E quando a gente compara com os animais de corte tradicionais, né, gado bovino, frango, até suíno, é uma porcentagem muito semelhante, né? Em base seca, em base úmida também seria muito semelhante, né? E olhando mais a fundo nessa proteína, o perfil de aminoácidos, a qualidade dessa proteína é muito semelhante, porque insetos são animais, né? Então, o perfil de aminoácidos, você consegue verificar que tem todos os aminoácidos essenciais, é muito semelhante ao que a gente encontra naquele bife de carne de boi maravilhoso, né? Então, do ponto de vista nutricional, muito semelhante. E além de proteína, né, que é um nutriente tão caro, vamos colocar assim, né, do ponto de vista produtivo, é o mais desafiador, né? Temos também lipídio, que é um nutriente, né, calórico, fornece bastante energia, e o perfil lipídico dos insetos, em sua maioria,
é um perfil mais insaturado, né? Então é um perfil interessante do ponto de vista nutricional. Do ponto de vista saudabilidade, né? Ele tem alguns ômegas, então ele é considerado mais saudável do que uma gordura de animal tradicional. Então Sim. isso é um ponto positivo. Que é mais comum em alimentos de origem vegetal, né? Exato, exato. Então, Então, isso é uma surpresa também, aliás, por ser um inseto, por ser um animal, enfim, ter esse perfil lipídico, né, diferente. sim, É, e essa questão, linkando essa questão nutricional que você comentou aí, alguns alimentos também, a gente sempre, quando vai buscar um alimento diferente, a gente sempre linka, ó, bom, tem muitas coisas positivas. Existe aí algum risco ao consumo que traz, tem alguma questão microbiológica, por exemplo, quando a gente fala em produtos de origem animal, nós sempre falamos na questão de segurança, né, microbiológica, enfim. Para os insetos é da mesma maneira ou como é que é isso? então, Luciano, sem dúvida, né, insetos é, é um animal, né, como você bem trouxe, e os cuidados que você tem com animal tradicional, de corte tradicional, né, gado bovino, suíno ou frango, tem que ser semelhante com inseto voltado para a alimentação humana. Né? E um ponto muito importante, né, para tentar controlar melhor os riscos microbiológicos e toxicológicos e quaisquer outros riscos, é uma criação controlada. Então, diferente do que a maioria das pessoas imaginam quando fala em insetos comestíveis, que você vai na natureza e começa a coletar inseto para poder comer, não é essa a ideia quando a gente quer trazer para uma cadeia produtiva agroalimentar. Né? Não seria coleta na natureza ou na cidade, não seria coleta porque, da mesma forma que a gente cria os animais em um ambiente controlado para garantir a sanidade desses animais, né? Que vamos consumir uma carne com saúde, a gente tem que fazer o mesmo para os insetos, né? Criar um ambiente onde você tenha controle microbiológico, onde não vai ter contaminação de salmonella, E. coli, ou listéria, ou qualquer outro micro-organismo preocupante, né? Da mesma forma, precisa passar pelas mesmas análises de controle de qualidade microbiológica. Então, sim, temos a mesma, é necessário ter a mesma preocupação, o mesmo cuidado na criação. E o que seria específico para insetos, eu diria que questão de alergia. Então, os insetos são artrópodes, que são semelhantes por exemplo, camarão, né, crustáceos, eles estão dentro desse grupo. Então, muitas alergias, uma pessoa que tem alergia a camarão, a crustáceo, não é recomendado, na verdade, pode consumir inseto? Pode, mas deve consumir com cuidado, porque pode ser que tenha uma reação alérgica cruzada. Então, a proteína que causa alergia de uma pessoa que consome um crustáceo, um camarão, né, pode também ocorrer no inseto e desencadear essa reação alérgica. Então, esse cuidado é importante, é necessário. Insetos também podem ser hospedeiros de parasitas, então é necessário ter o cuidado, o controle, né? E, na verdade, em 2015, a EFSA, né, European Food Safety Authority, eu acho isso, Autoridade de Segurança Alimentar Europeia, ela fez um relatório muito interessante sobre a segurança dos insetos comestíveis. Né? Então, ela compilou vários estudos, fez um relatório bem robusto e, ao final desse relatório, né, a recomendação da EFSA é que os insetos comestíveis deveriam ser tratados como qualquer outra proteína tradicional de origem animal. Então, os mesmos cuidados de criação, mesmos cuidados
de manuseio, mesmo cuidado de cozimento, né? Usar o calor para matar possíveis micro-organismos. Beneficiamento, no caso. Exato, exato. Então, ficou claro, né, naquele relatório, aquele compilado de estudos, que sim, insetos têm problemas, porém não é algo além do que a gente encontra nas proteínas tradicionais. Uhum. Então, já se tem mais ou menos quem trabalha nessa área, como você, já tem um mapa desses principais insetos e dos cuidados que tem, né? Alguns que podem ser carreadores de parasitas ou que sejam até aqueles que podem, porventura, trazer algum tipo de alergia, como você comentou nos crustáceos, né? Que é muito comum nós termos. E, obviamente, você não sei se você trabalha com alguns que são mais promissores ou aqueles que ainda não têm potencial ou já trabalha com aqueles consagrados, né? Porque deve ter os mais promissores, aqueles que, né? Você já tem um cultivo, você já o cultivo, o processo, né? Como é que é o processo, o cultivo dessas principais espécies, né? E quais seriam essas principais espécies, considerando todos esses conhecimentos que nós temos até hoje, né? Pelo menos ainda incipiente, vamos dizer assim, para nós, mas que é, já é conhecido no Oriente, também na Europa, né? Sim, Luciano. Assim, eu não me coloco como especialista na parte de criação, vou ser bem sincero. Eu sou um pouco mais na parte de processamento, estudo de consumidor, né? Mas a gente aqui no Brasil temos a Asbrácia, Associação Brasileira de Criadores de Insetos Alimentícios, né? E essa associação congrega vários criadores, né? E também pessoas que trazem informações relacionadas à criação de insetos de uma maneira geral. E eu faço parte mais como um pesquisador, auxiliando na parte na parte de estudo de consumidor, na parte de processamento, mas eu estou dentro dessa conversa, né? Então eu posso trazer um pouco de informação como essa pessoa, né, olhando um pouquinho de fora, principalmente esse grupo muito importante aqui no Brasil. Mas com relação às espécies, eu vejo que depende muito do objetivo. Inclusive, eu li um artigo, tem alguns anos, que era qual a melhor espécie de inseto comestível. E aí o artigo ele ia por vários caminhos tentando trazer a espécie. E no final das contas, né, ele trouxe justamente isso. Não depende do seu objetivo, depende do seu consumidor, depende, né, do fim, do que você quer fazer com esse inseto, né? Então, por exemplo, se seu objetivo é converter uma matéria orgânica, um resíduo orgânico, por exemplo, digamos, lixo de restaurante, em proteína animal de alta qualidade, para fins de alimentação, digamos, de camarão, peixe, né, para fins de alimentação animal, a espécie ideal, né, que está consagrada nessa capacidade de conversão de resíduo orgânico em proteína de alta qualidade de origem animal, é a Black Soldier Fly, a mosca soldado negra, né? Ela é uma máquina de conversão. Então, existem estudos e estudos mostrando diversos resíduos de indústrias que ela se alimenta e produz proteína e pode ser aplicado para diversos fins, né? Alimentação de vários tipos de animais de corte. A parte do resíduo orgânico é complicado, né? A origem da alimentação do inseto, e aí você garante que para o ser humano teria menos problema. É um pouco mais sensível, bem mais complicado. Mas vamos lá, para ser humano. O ser humano temos dois caminhos, né, que são os mais estudados, eu diria, no mundo, tranquilamente, que são os grilos e a larva de besouro, né? E o besouro específico aqui é o tenébrio molitor. Então, larvas de tenébrio e grilo. E por que esses dois? Né? A criação massal em grande volume de tenébrio, de larva de tenébrio, né? Todo o ciclo de vida do besouro é relativamente fácil. Então, você consegue Curto, né? consegue uma produção muito boa.
Isso é um ciclo rápido, então é bem interessante, bem vantajoso. Porém, o seu produto final é uma larva que, né, desidrata, geralmente, para ficar crocante, que talvez não tenha uma aceitação tão boa no público geral, né? E dentro de um estudo que eu fiz durante o doutorado, com vários pesquisadores, foi um estudo muito interessante no Brasil todo, verificando qual seria a espécie de inseto com maior aceitação, a gente encontrou que os insetos do gênero Orthoptera, né, que seria grilo e gafanhoto, teria mais aceitação, né? E isso não é algo exclusivo brasileiro. A gente encontra resultados semelhantes em alguns países europeus, por exemplo, e Estados Unidos também tem uma visão semelhante. Então, se você quer investir em um produto onde o consumidor final vai entrar em contato com aquele inseto para consumir, talvez o grilo seja o mais interessante, né? Então, não existe a espécie perfeita, depende para o fim, né? E aí já entra na questão do como consumir também, né? Tá falando da espécie, né? Provavelmente você vai comentar em algum momento, né? Pegando o gancho, é como consumir, se é na forma in natura, em forma de farinha, ou se existe alguma questão de extração de óleo, o que a gente, os contatos que a gente já teve, né? Que eu já tive foram mais inteiros, desidratados, nessa situação. Eu não tive contato, por exemplo, com um produto que tem uma farinha, ou até com algum ingrediente que venha de desses insetos, né? O mais comum, muitos viram isso numa bebida alcoólica, que é, né? Enfim, mas qual é que é a forma ali? Porque você está falando dos promissores, né? Desses promissores, mas qual é a forma que você vê aí que tem mais saída e seria mais interessante, assim? Luciano, é um grande desafio você apresentar o inseto para o público, né, brasileiro, moderno, urbano, e falar, olha, isso é comestível. É um grande desafio. E aí, como é que você quebra a reação da maioria em relação a essa sensação que traz de nojo, rejeição, né? É realmente um grande desafio. Uhum, Existem alguns caminhos que tem bastante estudo, está bem claro, né? Algumas possibilidades, e muito é o que você já comentou mesmo, né? A questão do inseto inteiro, quando você olha aquele animal, né, com a cabeça, tronco, pernas, você reconhece um corpo e você vai ingerir aquele ser, né? Isso causa uma barreira muito grande, a questão do animalesco mesmo, né? E é interessante a gente pensar como é que a gente consome carne animal. A gente não compra o animal inteiro, a gente não vê o corpo do animal, a cabeça, a perna, não é comum mais isso. A gente vai no supermercado, a gente vai no açougue e pede bife, a gente pede carne moída, a gente no máximo pede uma peça de alguma carne, né, um contrafilé, uma picanha, não sei, e vem aquele produto onde você não vê o rosto do animal, onde você não vê o ser em si, né? uhum, E nessa linha, a gente deveria fazer também com os insetos, para poder quebrar um pouco essa sensação que temos de repulsa, de nojo, de estar consumindo um animal inteiro e visualizando ele, né? Então, realmente, você trazer essa situação de você desfazer, de você transformar em pó, de você extrair os componentes, né, a proteína, para talvez fazer uma proteína de grilo, né, que uhum. é possível solubilizar, como se fosse um whey protein, mas um liquid protein, né, ou então uma margarina de óleo de tenebrio, ou um óleo animal, né, como é insaturado, as maneiras sim bem interessante, bem viável. E um dos caminhos que
estudam bastante, verificam que funciona muito, além de você transformar esse inseto em pó, em um ingrediente, você incorpora esse ingrediente no alimento tradicional, no alimento familiar. Então, quando você coloca esse pó de inseto no macarrão, no hambúrguer, né, que são alimentos do cotidiano do ocidental moderno, né, quem não come pão, macarrão, você consegue normalizar um pouquinho mais, você consegue reduzir um pouquinho mais essa sensação de nojo, você consegue afastar o animalesco e todas as associações negativas que você tem do inseto daquele produto. Então, sim. Seriam estratégias da incorporação, né, no cotidiano, né? A gente está entrando nessa questão cultural, né, e tecnológica. Seria uma forma até de introduzir aos poucos, talvez, restaurantes, alguma coisa assim. É uma forma camuflada que a gente chama de ir introduzindo. Isso aconteceu com outros alimentos, por exemplo, o próprio sushi. No início não era muito. Hoje é bastante popular, né? No início nós não tínhamos uma popularidade tão grande. Hoje é muito normal. Eu vejo que é um caminho muito parecido, me parece que é um caminho semelhante a esse tipo de produto. É, eu acho que tem sua semelhança no quesito algo que nós, quando olhávamos para um peixe, né, nós vamos colocar anos 90, né, antes da popularização da comida japonesa, do sushi, sashimis, quando a gente olhava para um peixe cru, falava, não, precisa fritar, cozinhar aqui para se tornar comestível. Né? E aí depois, quando a cultura japonesa trouxe, que é um prato tradicional, cultural, e pessoas consomem e tudo mais, foi se tornando mais palatável. Né? E aí se popularizou a ponto de ser uma moda alimentar. Já o inseto, eu acho que tem um ponto a mais que coloca numa desvantagem maior do que o caminho da comida japonesa. Né? E esse ponto não é um peixe, é uma matéria-prima que não estava no nosso cardápio moderno. Né? Nosso cardápio primitivo, sim, né? Sim. Antes da sociedade moderna, atual que vivemos, a gente consumia insetos, fazia parte. Né? Uhum. Mas dentro da nossa sociedade moderna, ocidental, não faz parte do cardápio, não é só algo que vai ser consumido um pouquinho cru ao invés de cozido, não. É um desafio um pouquinho maior. Então, eu acho que o salto para a gente chegar a uma comida japonesa com os insetos maior, assim, exigir mais trabalho de conscientização, talvez como você trouxe, restaurantes preparando pratos que já existem algumas coisas, né? Tem muitas coisas para serem feitas. Nesse sentido, você já tem algum exemplo aí de restaurante ou alguma indústria que tenha trabalhado nesse sentido aí da produção de alimentos com insetos, ou está em fase de desenvolvimento? A gente sabe que em questão para alimentação animal tem alguma coisa, né? Mas se sabe, né? Mas para alimentação humana teria como exemplo aí. Então, para alimentação animal, realmente temos já várias indústrias, empresas com produções grandes até, mas para alimentação humana, Luciana, a gente esbarra na legislação brasileira. Esse é um outro Então, fator exato. E eu acho que regulatório. eu acho que é o fator principal quando a gente fala de Brasil. Uhum. Porque quando você tem uma legislação que apoia a existência do seu produto, né, eu acho que é o passo inicial para você conseguir comercializar. Né? Então, se você não tem os parâmetros regulatórios, né, padrão de identidade, qualidade, padrão microbiológico, quando não tem como você lançar um produto no mercado que o consumidor vai ter confiança, não tem por trás um mapa falando que foi inspecionado, então Certo. então, a gente vê
movimentos de empresas muito pequenas para feiras alimentares, feiras gastronômicas. Então, a gente tem, sim, grupos que utilizam insetos para alimentação humana, né? Tem barrinha de cereal crocante. Eu experimentei uma barrinha de uma empresa chamada Racuna, de Ribeirão Preto, uma barrinha crocante maravilhosa de grilo. Tem alguns chefes, né? Tem o Casé Oliveira, de São Paulo, capital, que ele promove, sempre quando tem evento gastronômico, ele promove canapés com insetos, é maravilhoso, ele sabe muito bem o que está fazendo. A gente tem grandes nomes, como Alex Atala, que ele utiliza formigas nas suas preparações, que essas formigas elas têm uma substância específica que dá aromas e sabores muito únicos nas preparações. Então, a gente tem esses pequenos grupos que estão tentando, dentro do que é possível, mas sem a legislação, sem a gente aprovar algum inseto como ingrediente alimentício que a Anvisa reconhece, o mapa possa regular e tudo mais, é inviável, né? Sim. Você citou ali os grilos, enfim, falou da Europa, enfim. Então, o que a gente vê é que ainda temos muito a caminhar em relação à regulamentação, né? Nessa parte de produção de insetos para alimentação humana. Então, é um desafio. Para aumentar essa escala de, também cultural, né? Cultural e também uma questão econômica, vamos dizer assim. Como é que nós poderíamos fazer para enfrentar esses desafios? Porque é uma questão de produção, uma questão cultural e uma questão de regulamentação, não é verdade? Sim, são muitos elos da cadeia produtiva de inseto comestível que precisam ser trabalhados, são muitos elos. Lá da produção, lá do fornecimento de insumos para criação, para processamento, para o consumidor final e uma regulamento, uma legislação que abrace tudo isso, né? E isso é um ponto muito importante, né, Brasil, porque quando você vai comprar 1 quilo de inseto dentro desses produtores, é muito caro, não é algo barato, né? Por quê? É muito caro, algo como 200, 300 reais o quilo. Né? Não é uma matéria-prima barata. Né? Por quê? Porque essa cadeia não está bem estruturada. Não tem um fornecedor de insumos que otimizou sua produção e consegue fornecer insumos adequado para aquela espécie, num valor interessante. Você não tem um processamento bem estipulado, você não tem equipamento que você possa importar ou produzir no país para fazer o processamento adequado, né? Acaba sendo algo muito caro e exige muita mão de obra, não tem como automatizar muito. E todo esse cenário, né, ocorre porque não tem uma regulamentação. As pessoas não querem investir de verdade porque, no final das contas, eu não posso embalar meu produto e colocar para vender no supermercado. Exatamente, tudo é muito experimental, me Exato. parece. Porque as experiências que a gente tem, eu tenho tido, em eventos ou algo muito esporádico, num determinado local, onde tem um prato específico mostrando inseto, uma barra de cereal, um canapé. Foram essas experiências que no meu caso, né, particularmente, eu tive. Muito também por questão dessas questões, desses aspectos regulatórios, né? E você acabou falando dessa questão da escala, né? É difícil você trabalhar assim, vamos investir, vamos fazer políticas públicas para investir, vamos fazer políticas públicas para incentivar a produção e consumo, se nós não tivermos um aspecto regulatório já implementado. Ou talvez,
uma pequena base já, nos referindo principalmente aos países europeus, que já tem alguma coisa, né? Você comentou até, já tem alguma coisa nesse sentido. E veja bem, quando a gente fala, né, de produção, veja o custo, né, que você falou, tem um custo de produção porque não tem cadeia, uma cadeia estruturada. É isso que a gente chama. Nós não temos uma cadeia estruturada. Mas e do ponto de vista produtivo, se nós olharmos economicamente, se nós tivéssemos uma cadeia estruturada, potencialmente para a produção de nutrientes, aqueles que você já comentou no início, é uma cadeia que é super vantajosa, seria super vantajosa economicamente, porque eu consigo ter maior rendimento que a produção de um outro animal, né? Mas como não está estruturada, nós não temos essa situação, é isso? Sim, sem dúvida, Luciano. E eu vou dar um passo atrás, que a gente está falando dessa possibilidade do insetos, os nutrientes são super importantes, e a gente não pode esquecer também do motivo, além dessa questão de nutrientes, temos um segundo motivo, que é a sustentabilidade, né? O inseto tem uma vantagem ambiental frente aos animais de corte tradicionais enorme, né? Então, né, só um comentário rápido aqui, quando a gente compara inseto com gado bovino, os números são muito discrepantes. Então, um ponto interessante, os insetos, eles são animais de sangue frio, né? Eles não precisam do alimento, produzir calor com o alimento que eles ingerem. Então, os mamíferos, né? Nós, seres humanos, né? Muito do que a gente ingere é para manter a temperatura do nosso corpo 37, 37,5, uma temperatura ótima de funcionamento do nosso organismo. O inseto, ele não precisa gastar energia com isso, né? Então, como ele é um animal de sangue frio, a capacidade dele de conversão de alimento para massa corporal, né, vamos colocar proteína, lipídios, é muito eficiente. Só uma comparação rápida, enquanto que para gado bovino é necessário 20 quilos de ração para produzir 1 quilo de proteína, né, durante a criação, inseto é algo como 1,5 kg a 2,5 kg. Né? Então, por volta, uma média de 10 vezes mais eficiente. Nossa, isso a gente está falando não somente de conversão alimentar, de capacidade de aproveitamento, nós estamos falando de economia de energia muito grande, de água, né, Exato. de terra. Exato. É O bem inseto, interessante, muito provocativa essa tua colocação nesse sim, sentido, o inseto, porque você pode, sempre quando se fala em proteínas alternativas, sempre tem um debate muito polêmico. E aqui a gente não quer fazer debate polêmico, a gente só quer apresentar a questão dos dados em relação a... E a gente não quer acabar com produção nenhuma. Nós estamos apresentando uma alternativa interessante para talvez ter uma outra via de produção de nutrientes, de alimento sustentável, principalmente num desafio que nós temos ambiental, né? É isso? exato. A gente não pode esquecer do desafio ambiental, né? O meio ambiente, ele já está trazendo a conta e a gente precisa buscar maneiras de diminuir o peso ambiental que a gente tem né? A produção alimentar, ela tem um peso ambiental muito grande. Então, gases do efeito estufa, produção de inseto é muito menor do que produção bovina, né? O espaço que você trouxe, você pode fazer criação de insetos de maneira vertical, você não precisa ocupar espaços grandes horizontais, né? Então, muitas vantagens. A reprodução de insetos também, em 2 semanas, um casal de grilos, você consegue 200 novos. É um ciclo reprodutivo muito rápido. Já gado bovino, são anos para você ter talvez 4, 5 indivíduos novos. Então, muita vantagem do ponto de vista sustentável. E novamente, né, não é essa a ideia de substituir todos os animais tradicionais que apreciamos muito por insetos. Não, é realmente trazer uma alternativa, uma maneira para poder trazer um equilíbrio, né? Mais uma possibilidade na nossa alimentação, uma diversificação.
Uhum, uhum. E aí fica aquele desafio, né? Como é que a gente... Você já deu alguns caminhos, né? Primeiro, acho que a etapa regulatória, você ter uma base ali para seguir e ter essa produção. Depois ter uma cadeia estruturada, né, de insumos, que é um desafio também. E eu fico imaginando aqui, me fazendo a pergunta, como convencer alguém a produzir insetos, né? Olha, você vai produzir menos determinado tipo de alimento, vai produzir insetos. Mas você falou muito bem, a gente pode fazer muita produção vertical e não precisa tanto espaço, né? Então, está aí uma alternativa também interessante. Não necessariamente a pessoa vai ser uma pessoa que produz suíno, frango, gado e vai agora produzir inseto. Pode ser uma outra atividade, principalmente da agricultura familiar. Estou Isso, vivendo inclusive, dessa maneira. dentro da agricultura familiar, você pode até aproveitar resíduos saudáveis, né, resíduos bons, né, que não tem como ir para o consumo humano por algum motivo e pode entrar na alimentação desse inseto, para a produção, né, dessa massa de proteínas e lipídios. Sim. Eu tenho uma... Estou me perguntando aqui, nós temos compostagem com minhocas. É algo muito semelhante, talvez, a isso? Talvez seja algo assim de aproveitamento de resíduos, porque muitos Sim, têm isso, né? De aproveitamento de resíduos, você comentou lá no início, né? Aproveitamento de resíduos e até é outro aspecto ambiental, certo? Não que a gente vai aproveitar lixo, tem muito lixo que é tóxico, você não tem como aproveitar isso. Então, mas olha, Luciano, não para alimentação humana, mas quem tiver curiosidade, eu recomendo procurar artigos sobre a Black Soldier Fly, a Black Soldier Fly BSF. Ela tem estudos, né, trabalhando inclusive com lixos, e ela consegue, né, mesmo lixos com alta carga de micro-organismos patogênicos, ela consegue reduzir bastante. No final, o produto final não vem contaminado. Então, não para alimentação humana, lógico, mas inseto ele pode ser utilizado numa uma economia circular, né, para poder regenerar resíduos orgânicos mesmo. Né? Como eu falei, não só o foco na alimentação humana, mas volta para a alimentação humana via alimentação animal, né, como uma sim. ração. É muito interessante essa possibilidade que os insetos têm na cadeia alimentar. Uhum. Nós temos aí pelo visto, um longo caminho aí para entomofagia, como conhecido esse consumo de insetos aí. Eu acho que tem um potencial também de desenvolvimento de produtos, porque nós raramente a gente encontra e no momento que nós tiver alguma coisa estruturada, obviamente isso vai acontecer. Eu não sei se tu tens alguma ideia da parte da legislação europeia, oriental acho que deve ter já bem consolidada, mas pegar aqui no Ocidente, a legislação europeia, ela já está bem estruturada, ou como é que você vê isso? Então, do ponto de vista da legislação, o Ocidente, vamos colocar assim, o Ocidente mais moderno, ele separa de duas formas como enxerga insetos, né? Então, a Europa, a União Europeia, né, enxerga insetos como se fosse um novo ingrediente, enquanto que países como o Reino Unido, Estados Unidos, Canadá já enxerga como um alimento tradicional, um alimento e que deve seguir as normas das legislações vigentes, né, os padrões microbiológicos e tudo mais. Então existe Uhum. essa separação, né? E nós, Brasil, como a gente faz as legislações, a gente segue muito a União Europeia, né? Então, inseto ele teria que entrar como um novo alimento, um novo ingrediente alimentício, né? Então, na Europa tem uma série de insetos já aprovados, de vários gêneros, né? De várias ordens até,
Então, temos grilos, gafanhotos, larvas de besouro, tanto tenébrio, alfitobos, ofobas, vários, né? Que já estão aprovados, tem já os processamentos definidos como adequados para poder ser incorporado na alimentação humana. Então, já está bem estruturada a legislação na Europa, né? Tanto é que tem vários produtos sendo comercializados lá na União Europeia, né? E no Brasil, né, o que falta para a gente alcançar esse padrão da União Europeia é realmente um grupo de pesquisa, um grupo de financiamento, como empresas com interesse, né, de produção de insetos aqui no nosso país, para poder financiar uma grande pesquisa para formar um relatório com todos os aspectos que um novo ingrediente, né, precisa esclarecer para poder submeter à Anvisa e passar por toda a análise, né? Então, é um processo longo que a gente espelhou com o que acontece na Europa, né, na União Europeia. E na União Europeia, esse processo demora por volta de 1 ano e meio a 2 anos para submeter um novo inseto, um novo ingrediente alimentício, até ser aprovado, não, ajustes, né, esses detalhes. No Brasil é a mesma situação, porém no Brasil, até onde eu sei, nada ainda foi submetido, né, para a Anvisa, então falta realmente um grupo com financiamento, com o objetivo de, não, vamos submeter aqui na Anvisa um relatório sólido para aprovarmos, por exemplo, larva de tenébrio para ser consumido desidratado, como ingrediente em pão, macarrão, né? Então falta essa organização, digamos, essa possibilidade desse financiamento também. Esse grupo que vocês trabalham aí tem feito essa estruturação, né? Porque é um trabalho que é feito a várias mãos, né? Você falou que faz uma parte, faz outra. Talvez seja um grupo que vai gerar esse material. É o que a gente espera, mas são muitas mãos, são muitos aspectos, né? Toxicológicos, químicos, nutricionais, comprovação de alimentação que não gerou nenhum dano, questões de alergia, microbiológicas, são muitas frentes que realmente é algo não é fácil, né? Não é simples. Talvez vai ter que se basear nos documentos que já estão prontos, né? Por exemplo, a União Europeia, alguma coisa, nos países europeus, alguma coisa nesse sentido, né? Ou começar por uma base como a americana ou do Canadá, em termos de segurança, algo assim. Mas, enfim, nós temos um caminho ainda pela frente muito legal, promissor. Tem muito que estudar, muito que pesquisar. Nós temos bastante campo para isso. E por falar em material, enfim, materiais gerados já em livros, porque a gente tem na revista técnica da agroindústria já há alguns trabalhos técnicos apresentados demonstrando a aplicação desses produtos da base de insetos, ou como ingrediente, vamos dizer assim. Uhum. Tem alguns trabalhos ali técnicos mostrando a aplicação, a utilização como ingrediente. Que materiais que você recomendaria para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais e entrar nesse mundo? Alguém que esteja querendo trabalhar ou mesmo pesquisar mais e talvez investir nessa área. Sim, Luciano, eu sempre falo, né, para observar, para ler, para conhecer um relatório produzido pela FAO, né, em 2013. Eu sei que está bem datado, já tem aí 12 anos esse documento, mas o grande surgimento do interesse do Ocidente moderno sobre esse assunto ocorreu a partir desse documento em 2013. Ele é um divisor de águas. Então, um grupo de pesquisadores holandeses, de Wageningen, de algumas instituições de pesquisas de ponta no mundo,
se reuniram para produzir esse relatório falando do uso de insetos para alimentação humana. Então, tem vários aspectos maravilhosos, assim, vários aspectos muito interessantes lá. Então, tem a parte histórica, cultural, como cria vários tipos de inseto, como é que se processa de maneira tradicional, como é que pode ser feito de uma maneira um pouco mais moderna, digamos assim. Então, é um documento bem rico, né? Então, um relatório de 2013 na FAO, você pode procurar por Edible Insects, em inglês, né, no Google, FAO, e facilmente você vai encontrar esse relatório. Ele é um relatório que tem milhares e milhares de referências, é sempre muito importante retomar esse trabalho, né, que fez mudou a visão do Ocidente moderno sobre o assunto. Então, esse é um trabalho muito interessante. Temos umas revisões bem boas. Eu teria que escrever, talvez depois no blog, eu deixe escrito certinho o nome dos trabalhos. Isso. A gente vê muita coisa dispersa, muito trabalho pontual, mas tem os núcleos, as bases mais sólidas. Os grupos, né? E até o próprio grupo que você faz parte aí que tem trabalhado com isso, provavelmente tem algumas experiências, alguns produtos que você trabalhou. Não sei se você Sim. pode até falar sobre esses produtos que você andou trabalhando, não sei se utilizou como ingrediente ou gerando um novo alimento, que normalmente a gente trabalha com modelos alimentares para inserir esse ingrediente, mas no caso de vocês, como é que como é que está sendo essa experiência? Qual é que é o tipo de trabalho que vocês vêm fazendo? Isso. Na verdade, durante o doutorado, né, eu desenvolvi na Unicamp com a professora Lilia Mariucci, e no primeiro momento a gente trabalhou a parte de estudo de consumidor, como o brasileiro enxergava essa ideia, né? Então, todas as questões de associações positivas, negativas, o que pode ser feito para melhorar a aceitação, o que tem que ser evitado para, né, diminuir a rejeição, o nojo. E aí, no segundo momento do doutorado, foi realmente nessa linha de desenvolvimento de um ingrediente alimentício. Então, eu não produzi um alimento em si, mas sim um ingrediente. E foi bem na época do Covid, né? Então, infelizmente, eu não consegui desenvolver na Unicamp, mas eu consegui uma parceria na Alemanha. Então, fui para a Alemanha, fiquei 6 meses na ATB, na HB, em Potsdam, né, perto de Berlim. E lá a gente teve uma estrutura bem legal para poder desenvolver o, a proteína, um pó concentrado de proteína do grilo, Gryllus assimilis, né? Que existem várias espécies de grilo. O Gryllus assimilis é a espécie mais comum aqui da região do Brasil. Então a gente conseguiu extrair o pó da proteína, né? A proteína, a porção solúvel dessa proteína, e testamos o efeito de tecnologias não térmicas, como alta pressão, ultrassom, campos elétricos pulsados, né, sobre a capacidade de auxiliar nessa extração da matriz do grilo. Né? Então, a gente obteve ingredientes diferentes com funções tecnológicas, com propriedades tecnológicas bem distintas, que num passo seguinte a gente poderia aplicar em alimentos. Né? Então, acabei retornando. Então, essa ideia da aplicação em alimentos está para frente, tá? É o próximo passo. Mas, dependendo da tecnologia não térmica que você usa para auxiliar nessa extração, você consegue um pó de grilo, um pó de proteína de grilo com propriedades bem interessantes, né? Então, o ultrassom ele fica bem mais solúvel, você consegue solubilizar com maior facilidade. Já com alta pressão, a capacidade de geleificação dele é aumentada, né? Então, você consegue, brincando aqui, tá? Fazer, por exemplo, um doce de mocotó de grilo muito mais fácil, com pó de proteína obtido por alta pressão. Sim, Né? que é uma Enquanto... propriedade tecnológica interessante, que o pó ele tem essa parte nutricional, né?
Mas Uhum. a questão tecnológica, a gente sempre fala, nós sempre falamos para os alunos, né? É importante o ingrediente, é importante nutricionalmente, mas a questão tecnológica, ela influencia demais, Exato. porque pode até o produto ficar ok, mas tecnologicamente ele influencia de tal forma que o produto perca uma qualidade de textura, que é o caso que você está falando aí, propriedade de gelificação. Isso, exato. E dá para pensar em muitas possibilidades, né? Então, capacidade de retenção de água, de lipídios, né? A gente viu vários perfis de propriedades tecnológicas diferentes que Uhum. a gente pensou, esse tipo de pó que a gente obteve auxiliaria muito em obtenção de uma emulsão, uma maionese, ou talvez um sorvete, né? Enquanto esse daria para pensar, né? Exagerando um pouco aqui as ideias, mas estamos no momento de pensar um pouco fora da casinha, talvez algo semelhante a um queijo, né? Uma estrutura Uhum. de gel de corte, né? Eu brinquei aqui doce de mocotó. Então, tem muita coisa para. Eu falo brincar, né? Mas é um trabalho sério. Sim, Mas tem muita coisa para explorar, muita coisa o diferente. campo ainda está bastante aberto. É uma matéria-prima que não foi tão explorada assim, né? Então, eu sinto que em 2013, com esse relatório, foi inaugurado um campo enorme para a ciência e tecnologia de alimentos brincar, se divertir, inovar, criar ideias novas, né? É algo muito empolgante. Empolgante. Bacana. Quando nós falamos aí da questão cultural, né, dos desafios, nós estamos já nos encaminhando para a finalização. Eu até acho que nós vamos ter que marcar um outro encontro, se nós pudéssemos, nós ficávamos aqui mais e mais tempo, pela tua trajetória, pelo tanto que você já trabalhou, professor jovem, né, professor Antônio aí é jovem, né, e tem uma experiência já legal, né, nessa área. Eu fiquei pensando, né, quando você estava falando, né, da questão cultural, né, que a gente não tem o hábito de comer o animal com ele inteiro, né, mas fica pensando nos crustáceos, peixe, alguns pratos são com ele inteiro, né. Enfim, os insetos ainda causam aquela barreira aquele preconceito ainda a ser, às vezes até em, na própria quem é religioso aí já deve ter lido na Bíblia, comiam insetos, enfim, né? Se fala muito em alimentação com insetos, vejam só. E que é muito comum para nós, ainda é uma barreira, um preconceito, enfim. Mas é legal, um trabalho muito legal, um desafio muito interessante, né, para esse grupo em qual você está fazendo parte. Tomara que outros grupos também comecem a pensar nisso, né? Pessoas que querem empreender, startups, enfim, restaurantes. Enfim. Professor, nós teríamos mais tempo, mas também não queremos tomar muito tempo do seu espaço de trabalho. Nós temos aí, em resumo, produção de insetos nutritivos, tem uma questão sustentável por trás, tem uma questão econômica viável, né? O que nos coloca numa fronteira de conhecimento muito interessante, né? Então, queria agradecer e deixar aberto para você colocar, finalizar, colocar essas últimas ponderações em relação a esse assunto, que penso eu que mais adiante nós vamos começar a fazer um outro episódio onde que você fale especificamente dos trabalhos aí que têm sido feitos pelo teu grupo, por você, dentro ali da região onde você trabalha, né, na região amazônica, que eu conheço alguns trabalhos também do pessoal que vem trabalhando com punk, né, que são plantas alimentícias não, né? Então, o que que você gostaria de deixar aí como esse nosso primeiro encontro, como um complementar?
Luciano, bom, primeiro fico muito feliz pelo espaço, né, pela conversa, somou demais essa possibilidade de discussão, essa possibilidade de divulgação, né? Então, isso que vocês estão fazendo, né, da RTA, da revista, é super importante ter um podcast para discutir as novas ideias. E complementando um pouquinho, né, que você me perguntou, eu diria que, né, você até trouxe a questão do crustáceo e tudo mais, além da situação específica de a gente deve transformar os insetos no pó, em um ingrediente para ser aplicado, tem também o fator curiosidade, né? Muitas pessoas querem experimentar o inseto inteiro, como é que é essa experiência? Então, é um produto que não deve ser abandonado no percurso do desenvolvimento de novos produtos, né? Ele tem que ter essa opção também. Existe um grupo muito grande de pessoas curiosas para observar o inseto e mastigar ele por inteiro e entender o que está acontecendo, né? Então, para a gente continuar avançando nesse mundo dos insetos comestíveis, é fundamental esse momento de divulgação, de conversa, e também, né, pensando como é que a gente pode avançar. Um ponto muito importante é que a primeira experiência que a pessoa tem com o inseto, seja consumindo ele inteiro, seja consumindo um produto que foi incorporado algum ingrediente de inseto, é que essa pessoa tem uma primeira experiência muito boa, muito prazerosa, muito saborosa, né? Então, se a ideia é que esse ingrediente ele entre como mais uma opção no mercado por questões de sustentabilidade, por questões nutricionais, como muita proteína ou lipídios mais saudáveis, né? É importante, a gente está falando de alimento, é importante que seja uma experiência agradável para que você queira voltar a experimentar novamente, né? O fator curiosidade, você experimenta uma vez, aí você já sabe. Se você gostou, você vai comprar novamente e novamente, até entrar numa rotina alimentar e fazer sentido realmente aquele produto, né, do ponto de vista econômico, sustentabilidade, ele precisa entrar numa rotina alimentar. Então, ponto importante aqui é esses alimentos à base de insetos, né, precisam ser saborosos, não pode se perder isso. Temos a questão de proteína, temos a questão de sustentabilidade, mas é alimento, é comida, tem que ser saboroso. Isso. Esse é um desafio sempre que quando eu provei os insetos, normalmente inteiros, e esse era algo que pegava entre as pessoas que provavam, né? Queriam saber o sabor. O sabor é importante. O alimento Fundamental, é. é só feito para a parte nutricional. Importantíssimo. Bacana. Quero agradecer novamente, em nome de todos os dos produtores aqui, que é o PPGetal, da UTFPR, PCTA, do IFRJ, da SBCTA, em nome do Espaço Conagrão, Pod Studios, da RTA, por você ter disponibilizado um tempo para estar conosco aí, afinal de contas, precisa de tempo, se organizar, enfim, e nós precisamos popularizar o que a gente faz, precisamos, muitas vezes, nós produzimos bastante dentro das universidades, produzimos muito conteúdo, muito conhecimento de ciência e tecnologia, e a ideia é popularizar, é divulgar, levar ao conhecimento das pessoas em geral, aquelas pessoas que têm interesse, né, nessa área, nas áreas que a gente conversar, uma delas é uma área extremamente promissora, e essa é a ideia, né, professor? Eu agradeço muitíssimo mais uma vez. E nós vamos colocar lá no link da descrição depois os livros, os sites, os trabalhos mais importantes que estão dentro dessa área para embasar aí o pessoal que estiver buscando essa área de conhecimento, tiver interesse, enfim, de uma ou de outra maneira, ou até mesmo investir na parte de pesquisa, juntamente com esses grupos, para facilitar, na verdade? Tá bom?
Agradeço mais uma vez. Muito obrigado pela participação. Obrigado ao público. Nós estamos encerrando essa nossa entrevista, mas nos acompanhem nas redes. Em breve teremos outros convidados para falar de assuntos como esse, né, do professor, que talvez volte a falar sobre isso em outra ocasião, e buscando sempre temas atuais para aproximar cada vez mais a academia, a indústria, aos produtores, aos empreendedores rurais que queiram ter mais informações. Não esqueçam, hein, pessoal? Ninguém esqueça disso. Conhecimento alimenta o futuro. E hoje nós trouxemos um conhecimento para alimentar o futuro, não é verdade? Valeu, professor. Até mais. Muito obrigado, Luciano.